Por que será que tem tanta gente cansada, mas ao mesmo tempo ninguém consegue descansar de verdade? Cada vez mais pessoas relatam dificuldade para dormir por conta da mente agitada, ansiedade, excessos de pensamentos e sensação de nunca conseguir desligar a mente. E como eu falo para as minhas alunas do Ramana Yoga Club, a meditação e a respiração consciente podem ajudar muito nesse processo de relaxamento antes de dormir. Mas hoje eu quis trazer uma visão complementar e muito importante de uma psicóloga para falar sobre o sono, higiene do sono e tudo que envolve dormir, porque dormir é bom demais, né? Mas para muitas pessoas a hora de dormir parece que vira uma tortura. Então eu convidei a Lara Matos para bater um papo comigo, porque eu acredito que o yoga e a psicologia tradicional andam de mãos dadas, né? Então, Lara, por favor, se apresente para quem não te conhece. Então, eu sou a Lara, né? Sou psicóloga há quase 4 anos e sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e contextuais. E eu estudo bastante sobre o sono, porque é extremamente importante para várias áreas da nossa vida, né? Nossas emoções, produtividade. Então, tem sido um estudo que eu tenho feito aí mais a fundo nesses últimos tempos. Não, arrasou, arrasou. E tem tudo a ver. Quando eu vi que a Lara postou que tava, né, foi um congresso que você Foi. foi de higiene do sono, eu falei, Lara, vamos fazer alguma coisa. Então, muito obrigada, viu, por aceitar esse convite. Eu acho que vai ser um bate-papo muito importante para todo mundo que sente que não consegue desacelerar nunca, né? E eu queria começar te fazendo umas perguntas pra gente primeiro entender esse problema, porque parece que hoje em dia muita gente tá cansada o tempo todo, mas mesmo assim ninguém consegue descansar de verdade. Por que que isso acontece, Lara? Assim, eu acredito que principalmente é por conta das redes sociais, né? O nosso cérebro não foi feito para a gente receber tantas informações em tão pouco tempo. E as redes sociais é o principal vilão ali, né? Então, às vezes a gente está cansado de um dia de trabalho, cansado fisicamente, mentalmente, e aí a gente chega em casa e vai descansar mexendo no celular, né? Rolando feed, e ali acaba que a gente acha que está descansando, mas não está. Porque são várias informações, vários estímulos que vão deixar a pessoa muito mais agitada, com pensamentos acelerados. E aí é por isso que muitas vezes, né, chega depois de um dia inteiro e não consegue descansar, muito por conta das redes sociais. Uhum. E essas redes sociais também, elas geram não só uma insônia, uma dificuldade para dormir, mas a ansiedade em si, né? E isso afeta muito a qualidade do sono, né? Porque não é só você deitar e dormir, é também como você dorme, né? Sim, sim. Com certeza, assim, eu vou até falar depois sobre como a forma como a gente vive, né, e o que a gente faz antes de dormir vai influenciar no sono durante a noite. E eu fiz também umas perguntas assim para as pessoas mais próximas a mim, né? E muitas pessoas falaram que às vezes sente que o corpo tá cansado, que precisa dormir, mas a mente não para nunca. Então, o que que acontece assim com o nosso cérebro e também com o nosso corpo nesse caso? Uhum. O nosso corpo, ele sente que a gente está cansado, né? O corpo fica cansado, fica com menos energia, né? E muitas vezes a gente não escuta o nosso corpo, né? E o nosso corpo mostra muito mais, às vezes, do que a nossa mente. E aí, às vezes, né, o cérebro, a mente, né, não para, porque às vezes a pessoa está num processo mais ansioso, está num estresse crônico, e aí nesses momentos a pessoa ela fica em hipervigilância, né, como se tivesse que estar em alerta o tempo todo. Então os pensamentos ficam mais acelerados, às vezes tem mais preocupações, né, e aí muitas vezes acaba também mexendo no celular, né, indo às redes sociais, né, quem nunca deitou ali, está exausto, mas tá mexendo no celular, tá vendo os vídeos, né? Então é isso que muitas vezes acontece, né? O corpo tá cansado, mas a mente ela não tá conseguindo desacelerar, né? As pessoas não têm conseguido fazer isso por conta própria, né? E tem sido um desafio para muitas pessoas. E vira um padrão também, né? A pessoa já se acostuma a viver daquela forma e sair, mudar daquele padrão, acredito que seja muito difícil, né? O corpo da pessoa. E o que eu sempre falo também com as minhas alunas do yoga, o nosso corpo ele dá sinal o tempo todo.
mas se a gente não tiver atenta, e às vezes é chato ficar atento, né? O que a gente está sentindo, mas ter essa consciência é muito importante, justamente para a gente conseguir perceber quando a gente está hiperventilando ali, né? E já arrumar ali formas de talvez se regular um pouquinho, sair daquela situação. E Uhum. existe uma diferença entre dormir e realmente descansar? Sim, existe uma diferença, assim, enorme, né? É totalmente diferente, né? Muitas vezes as pessoas acham que só porque dorme a noite toda ou porque dorme 8 horas por noite, né? Então tá tudo bem, tá dormindo bem. E não é verdade, né? O que importa é a qualidade do nosso sono, a arquitetura desse sono, né? E aí, isso também acontece muito com pessoas que usam medicação para dormir, né? Muitas vezes acham que toma medicação, então dorme bem. Não é verdade, né? A medicação, ela ajuda a pegar no sono, mas a qualidade do sono, se você já não tinha uma qualidade do sono antes, você não vai ter com medicação, né? São outros fatores que vão fazer você ter qualidade do sono, né? Então, assim, os benzodiazepínicos, né? O clonazepam, o alprazolam, né? Também medicação de outras classes, né? Quetiapina, trazodona. Essas medicações, elas podem ser boas, sim, em casos pontuais, né? Mas não para usar a longo prazo, como a maioria das pessoas utilizam. Porque aí o seu sono vai continuar sem qualidade, né? O que realmente faz a qualidade do sono melhorar é a higiene do sono. É o que mais tem eficácia e evidências científicas em relação a isso. E é o que os pacientes, né, os meus pacientes, por exemplo, e o que eu vejo em muitas pessoas, têm dificuldade de aderir, porque não leva muita fé, acha que não vai adiantar, né? É muito porque não vê o resultado rápido. E não vai ver mesmo. Não é de um dia para o Porque, outro, né? não é. Você vai, assim, depois de algumas semanas, você vai começar a ver um resultado. E um resultado pequeno, que demanda tempo. Mas é o que vai realmente ser eficiente para você a longo prazo. E hoje em dia, né, é muito comum que as pessoas queiram resultados rápidos, né? Tudo está muito rápido, então acaba que as pessoas vão querer também. Mas é o que mais traz eficiência. Sim, eu acabei de perceber um negócio aqui também que eu acho que muitas pessoas, né, como a jornada ali de trabalho é às vezes de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, a gente acaba também tendo aquela sensação de que tá perdendo alguma coisa se não se atualizar antes de dormir, que é o horário ali, né, entre, sei lá, 7 horas da noite até a hora de dormir. Sente que se não pegar o celular tá perdendo alguma coisa assim muito grandiosa na internet, né? E aí vai gerando excesso de estímulos, ansiedade. Eu acho que a gente tá muito com isso também, né? De, nossa, eu preciso saber o que tá acontecendo. A gente tem informações ali muito rápidas, muito fáceis nas nossas mãos. E isso vai só aumentando, né? Essa ansiedade. Então não é só fechar o olho e dormir, a gente tem que preparar um pouquinho a nossa mente, o nosso corpo pra poder dormir com mais qualidade, né? E aí você Uhum. acha como que a psicologia vê as práticas de respiração consciente e meditações, como que isso pode ajudar, né, para quem tem dificuldade para dormir? Uhum. Assim, a psicologia adere muito às práticas de respiração, meditação, para tratamento da ansiedade, regulação emocional, né? Isso é tão importante, né, que na psicologia a gente tem o mindfulness, né, que é a atenção plena, sem julgamentos, né? E é muito usado para regular a ansiedade, também para diminuir pensamentos ruminativos, né, que é muito comum na ansiedade e na depressão, né? E para quem tem dificuldades para dormir, assim, é um aliado muito grande junto com a higiene do sono, porque aí a pessoa ela vai se atentar ali ao momento presente, vai conseguir desacelerar, e é muito o que a higiene do sono fala, né, para fazer. Então, ajuda demais assim na qualidade do sono. E é engraçado que às vezes quando a gente fala assim de meditação, né, as pessoas pensam que é só você sentar e ficar lá sem pensar em nada, pensando na famosa parede branca. Mas não é isso, é muitas vezes você parar e só perceber o que está acontecendo aqui, né, no momento presente. Conseguir ter consciência das coisas. E eu sei que na psicologia vocês usam muito também aquela técnica de ativar os 5 sentidos, principalmente quando tá tendo uma crise de ansiedade, né? Então, é uma coisa que a gente faz no yoga também.
E é incrível, assim, porque ajuda a pessoa a, de fato, sair do futuro, né? Que muitas vezes é o que gera ansiedade, para voltar aqui pro presente. E aí, fala também pra gente quais hábitos sabotam o nosso sono hoje em dia, né? E o que as pessoas podem fazer para não se deixar levar por esses hábitos. Uhum. Assim, eu falo que o número um, né, de maus hábitos, com certeza é o celular antes de dormir. É você ficar ali vendo vídeos curtos, rolando um feed interminável, né? Isso vai, com certeza, impactar no seu sono, né? E assim, por que que o celular, né, é um grande vilão? Né? Porque as telas, elas têm luzes artificiais, né, que inibem a produção da melatonina, que vai ser importante ali para o seu sono, para a qualidade do seu sono, né? Fora que os conteúdos das redes sociais acabam tendo uma excitação cognitiva e emocional, então você vai ficar muitas vezes agitado. Então, por isso que é um vilão, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Por que que é tão ruim. E Sim. é exatamente por conta disso, Uhum. E eu vejo né? também que muita gente usa as redes sociais como, não só as redes sociais, mas o celular em si, como uma válvula de escape, né? Porque tem gente que não consegue lidar com esses pensamentos que já são acelerados, aí precisa pegar outras coisas mais aceleradas para não dar espaço para aqueles pensamentos acelerados. Não sei se você percebe isso também, mas eu vejo que muita gente usa como uma escapativa ali, né? Uma forma de escapar dos pensamentos. Uhum. Sim. E aí, por isso que muitas pessoas não aderem à higiene do sono, porque você vai desacelerando o seu corpo, você não vai ter acesso, né, ao seu celular, às redes sociais, e você vai ter que se dar conta ali de você e dos seus pensamentos, né? Muitas vezes a gente quer fugir desses pensamentos. É, às vezes é E o que eu vejo desconfortável, né? muito e o que eu vejo muito é justamente isso. Às vezes a pessoa tem uma rotina estressante, né? Tem uma rotina que não gosta. E aí chega de noite, a pessoa não quer dormir, mas não é consciente, né? Então fica assistindo alguma coisa do celular, justamente ali lutando para dormir, porque se você dormir, outro dia vai chegar. Tem isso Tem também, muito né? isso. Nossa, verdade, verdade. E você falou sobre essa questão da luz das telas, que é uma luz artificial. E existe assim um horário ideal pra gente dormir? Porque a gente escuta muito sobre o ciclo circadiano, né? Pra você começar a desacelerar junto com o pôr do sol. Então existe isso mesmo? Realmente, né? A gente tem o nosso ritmo circadiano, né? Que existem aí há milhares de anos, né? Que foi realmente aí sincronizado para que a gente viva durante o dia, né? E desacelere na parte da noite, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que dormir apenas 8 horas por dia, então tá tudo certo, né? Se eu vou dormir 9 horas ou se eu vou dormir 2 horas da manhã. Mas não é verdade, né? O nosso corpo ele tem alguns horários que vai regenerando determinada parte do corpo, né? E por volta de 9, 10 horas é o pico ali de melatonina. E aí é o horário ideal para se dormir, né? E assim, é claro que não precisa ser uma regra, né? Eu já até vi algumas sugestões, né? Para se você não quiser dormir ali entre 9 e 10 horas da noite, às vezes realmente não dá, né, para ser esse horário, né? Ser pelo menos no máximo até meia-noite, né? O momento para dormir. E que chegar ali perto, né, das 9 horas, você desacelerar. Então, assim, colocar filtro no celular, né, de luz amarela, você deixando ali luz baixa na sua casa. Então, tudo isso vai ajudar para você ter uma melhor qualidade do sono. Então, não necessariamente você precisa dormir 9 horas e acordar 5 horas da manhã. Você pode adaptar para a sua realidade, mas Sim. não tem como fugir muito disso. Não tem como você trocar, né, a noite ali pelo dia. Né, Que muita gente acha que faz isso e tá tudo bem. Ah, eu sou noturna. Não Aham. existe. Tem muita gente que fala isso, né? Ah, mas eu não consigo, eu só funciono de noite. Acaba que é aquilo que eu falei mais cedo, né? A pessoa parece que vai se acostumando já nesse padrão e aí é muito difícil mesmo você acordar um pouquinho mais cedo e viver o dia, né? Sim, não existe pessoa noturna.
pode sim acontecer de algumas pessoas serem mais produtivas no início da noite. Isso pode acontecer, né? Mas a pessoa que troca o dia pela noite acaba sendo um hábito mesmo. E existe, assim, um padrão. Você, beleza, na minha rotina eu só consigo dormir 11 horas da noite. Eu tenho que manter esse padrão ou tanto faz se eu durmo um dia 9 horas, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, outro dia 11 horas, outro dia meia-noite. Eu preciso manter ali a regularidade ou não? Precisa, é importante, assim. O nosso corpo é um relógio, né? Então, ele funciona muito mais se você mantém ali os horários. Porque o seu corpo vai acostumar que perto do horário que você costuma dormir, você já fica com sono, né? Então, isso é importante para que o seu sono tenha maior qualidade, né? Então, assim, é importante até que nos finais de semana você mantenha isso. Não precisa ser, né, uma regra, né? Por exemplo, se você dorme 9 horas e acorda 5 horas da manhã, você não precisa fazer isso nos finais de semana, mas adaptar um pouco, né? Não fugir muito desse horário, não ser tão tarde assim, né? E também desacelerar nos finais de semana, né, durante esse horário, manter ali algumas rotinas que você costuma fazer durante a semana, vai ajudar. E você acha, assim, que desacelerar virou um desafio emocional hoje em dia? Como você vê isso? Ah, com certeza. Eu acho que é um desafio para todo mundo, porque a sociedade cobra isso, né? Tá todo mundo muito acelerado, você precisa estar sendo produtivo, né, o tempo inteiro. Então, realmente é difícil. E o que eu vejo, assim, nas pessoas, né, principalmente na parte clínica, é que tem essa dificuldade, né, de desacelerar. E quando a gente sugere medir no sono, né, ter aí alguns comportamentos, a pessoa tem dificuldade de largar esses hábitos antigos. Porque é difícil, né? Você está habituado àquilo, né? Então, por mais que tenha o sofrimento, você está confortável nesse sofrimento, né? Então, se você vai largar esses comportamentos, você vai ter um novo sofrimento. Vai ser difícil, né? Mas, a longo prazo, vai ser muito melhor do que se você manter esse sofrimento que está na sua zona de conforto. A zona de conforto nem sempre é confortável, né? Mas a pessoa já lidou ali com o desconforto e acha que é normal. Não, é isso, é cuidar da nossa mente, da nossa respiração e do nosso sono é uma forma de cuidado, né? Com a nossa saúde física, mas também com a nossa saúde mental, emocional. E se você pudesse deixar uma mensagem final para alguém que tá vivendo, né, com essa sensação de que tá sempre cansado, ansioso, desconectado de si mesmo, o que você diria? Eu diria que tudo bem estar se sentindo assim, né? Eu vejo que a maioria das pessoas está se sentindo muito cansado, muito sobrecarregado, e que é muito difícil, sim, desacelerar, né? A gente vive num sistema que nos reforça, né, a isso. Mas eu digo que para a gente, já que a gente está nesse sistema, né, então a gente precisa adaptar algumas coisas. Então, para a gente viver nesse sistema, a gente tem que sair um pouquinho dele, né? Então, tem que ali desacelerar, tem que ter alguns comportamentos saudáveis, né? Porque não é só desacelerar antes de dormir, é você também viver um dia bem, né? Com menos ansiedade, fazer atividade física, que é muito importante para o sono. Então, você sair um pouco desse lugar, fazer coisas que são importantes, isso vai te ajudar a você se manter bem nesse sistema, né? E não ficar aí tão sobrecarregado e estressado e ansioso. E acaba que uma coisa vai levando a outra também, né? Uma coisa que eu sempre falo é que o seu dia começa na noite anterior. E se você tem uma noite de sono horrível, o seu dia vai ser carregado, você vai arrastado o dia inteiro. E aí você já vai ficar, enfim, entra naquele ciclo infinito, né? De, eu tô cansado, vou descansar olhando as redes sociais, aí vai dormir tarde, enfim. É um ciclo mesmo. Né? É exatamente isso. Você dorme mal, no outro dia você pode ficar estressado, ansioso. E aí isso vai, assim, complicar o seu dia, que no final do dia vai ser difícil para dormir novamente, Sim, né? tem que ter muita força de vontade assim para dar esse primeiro passo, né? Eu sinto que no primeiro instante é um pouquinho mais desafiador, mas depois vai ficando um pouco mais fácil, né? Você vai se habituando ali com esse novo padrão. Sim.
E às vezes nem sempre você vai conseguir manter esse hábito por um longo prazo, né? Às vezes acontece alguma coisa, uma viagem, né? Acontece alguma situação na sua vida que não vai te possibilitar continuar vendo aquilo, mas aí você vai esperar passar e depois vai só continuar, né? Fazer o que você estava fazendo antes. E uma vez que você faz algo que você sabe que te faz bem, eu acho que fica muito mais fácil você voltar. A gente tem uns deslizes, realmente a vida acontece, e às vezes a gente fica um pouco mais ansioso, um pouco mais triste, mas uma vez que você já fez algo que você sabe que te fez bem, você vai sempre ter aquele lugarzinho para voltar, né? Não, poxa, eu sei que se eu mantiver ali o meu ritmo de desacelerar antes de dormir, eu sei que eu vou me sentir bem no dia seguinte, né? Então, uma vez que a gente faz aquilo e vê que é bom, vê que realmente traz benefício, quando a gente desliza, a gente consegue voltar mais rápido, né? Uhum, sim, sim. Sempre quando acontece, né, eu mexer no celular antes de dormir, eu vejo o quanto impacta no meu sono quando eu não mexo no celular, por exemplo, né? Então, você vê que essas pequenas mudanças, né, quando você para de fazer, tem impacto no seu sono. Então, você vai acabar querendo voltar para aquela rotina que te faz bem. Não tem como, é um caminho sem volta, né? Você sabe que E faz que bom, bem. né? Nesse caso é muito bom. Ai, Lara, obrigada por esse bate-papo. Eu amei. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a entenderem melhor o próprio corpo, a própria mente, os próprios padrões, né? E a importância de cuidar também do sono com mais atenção. E para você que está assistindo, eu espero que esse encontro seja um convite para olhar com mais carinho para o seu descanso, para a sua respiração e para a sua saúde mental. Então, se você perceber que a sua mente está muito acelerada, que tem dificuldade para desacelerar antes de dormir, ou simplesmente gostaria de aprender a meditar e aprender também algumas respirações, como a Lara já falou, que são importantes para a gente começar a acalmar um pouquinho mais o nosso corpo e a nossa mente, eu tenho um convite muito especial para fazer, né? Dentro do Ramana Yoga Club, que é a minha plataforma de yoga, de autocuidado, eu tenho um programa de meditação pensado especialmente para quem nunca meditou. É um caminho simples, sem complicação, para que você aprenda a meditar de forma prática e desenvolva autonomia na sua própria prática. Porque mais do que a gente depender de alguém ali para conduzir, seja, né, o psicólogo, porque eu imagino que você, Lara, não queira que a pessoa dependa de você, né, pro resto da vida. A mesma coisa eu como professora de yoga. Então, eu acredito que tem muito valor na gente aprender a acessar esse estado de presença e tranquilidade por conta própria. Então, se fizer sentido para você, eu vou deixar algumas informações aqui do Ramana Yoga Club. Não sei se na descrição, não sei aonde que vai esse nosso bate-papo, mas eu vou deixar informações aqui para quem tiver interesse em meditar e aprender um pouquinho mais sobre a mente, né? E se autorregular, porque isso é muito importante também. Uhum. É isso. Se Eu quiser que falar mais alguma agradeço. coisa. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, sobre o uso, né, das redes sociais e também sobre o sono, que são questões, né, que são importantes. Querendo ou não, a rede social, ela tem a parte importante, né? A internet é importante, mas a gente precisa aprender um uso mais consciente, né? Saber aproveitar, porque tem muita coisa boa, né? Igual a gente aqui, a gente nunca parou pra bater um papo, a gente mora na mesma cidade, mas a gente nunca conversou. Então, Sim. isso é uma coisa assim que a internet nos proporciona, né? Da mesma forma, acredito que você também atenda bastante de forma online, né? Depois eu deixo o seu Uhum. contato aqui também para quem tiver interesse. Então, a internet tem muita coisa boa, mas é realmente a gente precisa aprender a usar de uma forma benéfica, né? E não Sim, só como uma válvula de escape mesmo. Mas por nada, com foi certeza. maravilhoso. Eu acho que eu vou soltar esse vídeo no YouTube, estaremos lá. Eu tô até tentando criar mais pro YouTube, inclusive, por conta disso. Eu tava sentindo falta de ter um espaço assim onde eu posso só abrir a câmera, bater um papo com alguém, ou então eu falar ali o que eu tô pensando, sem essa necessidade de ser tudo muito rápido, sabe? Então o Hum. YouTube tem sido uma ferramenta muito boa aí. E a gente aprende coisas É, boas, né?
Sim, sim, é realmente, é totalmente diferente, né? Tipo, do TikTok, do Instagram, que você tem que falar algo que vai prender a pessoa ali nos primeiros 3 segundos, porque senão o Gente, vídeo não vai pra frente. exato, eu fico assim, ah, mas eu não sou tão interessante assim em 3 segundos. Eu preciso que a pessoa me conheça um pouco mais. Sim, e é interessante, né, que o YouTube, mesmo não aderindo, né, a isso, lógico, tem aqueles shorts, né, mas Aham, continua com os vídeos longos e as pessoas continuam assistindo, né? sim. Eu tenho até uma aluna que ela fala que antes de dormir, ela costuma colocar vídeos de pessoas fazendo limpeza, que é o que relaxa ela. Às vezes vídeo de 30, 40 minutos da pessoa só organizando o guarda-roupa. Olha, Olha muito assim, bom. não sei se isso é tão bom porque você tá usando o celular ali antes de dormir, né? Mas, Uhum. enfim, se É, relaxa. assim, uma coisa que eu falo com alguns pacientes que, por exemplo, eu não consigo dormir sem televisão. Então eu falo, tá, a televisão é melhor do que o celular, né? Porque ali na televisão você vai estar assistindo algo que é um pouco mais longo, né? E falo também para a pessoa escolher algo que vai ser mais tranquilo, né? Não adianta você querer ver ali uma série super agitada, né, Um de filme de ação antes de ação, dormir, não vai ser legal. tiro pra Então, todo lado, é, barulhos. é uma coisa que a pessoa pode ali, né, aderir. Não precisa seguir 100% né, a risca ali. Não, mas é isso, é tentar encontrar formas de desacelerar mesmo. E se um vídeo de faxina no YouTube te ajuda a desacelerar de alguma forma, acho que é válido, né? É, sim, verdade. Ah, Lara, obrigada então, viu? Obrigada a Um beijo. você. Qualquer Beijos. coisa que você sentir aí que faltou, você me fala que eu coloco na descrição do vídeo. Vou deixar suas Uhum, informações lá também. E é isso. tá ótimo. Tá bom, então. Beijos. Beijo, Tchau. obrigada. Obrigada.